domingo esse treino, eu vou saber que eu estou bem e vou chegar na prova mais tranquilo. Durante a semana, então, da prova, eu nunca fazia um treino intenso. No máximo, no domingo anterior, eu fazia um ensaio de 1 hora, se a prova do domingo duraria 2. Então, a intenção era o quê? Eu me conhecer mais. A ideia é a gente se conhecer para o dia da prova. Então, eu montei essa apresentação aí em alguns minutos lá para que a gente pudesse ilustrar um pouco da história. Essa foto aí é lá do ano 2000, essa prova é lá no Rio de Janeiro. Isso aí é um campeonato brasileiro. Esse dia, isso é lá em Itatiaia. Esse dia eu venci essa prova e tinha ali uns 8 caras atrás da roda ali. E essa era quase que, eram 4 voltas, era a terceira volta, no fim de uma subida. Aqui eu tinha estudado os caras, e eu tinha assustado eles. O que eu falei disso? Por quê? Porque naquele dia aconteceu tudo certo, eu estava bem, o dia estava legal, a bike estava legal, tudo certo. O que eu queria dizer é que desde 2000 a gente brinca com isso, do domingo lá da prova, dá o máximo, aí se torna divertido, né, a gente andar de bike. Eu corro de bike desde 95. Então, da preparação até a vitória, na prática. Eu coloquei, eu vinha falando da semana da prova. Pessoal, assim, eu vou jogar bem certinho, limpo, nos 30 minutos, e eu só quero colocar um vídeo para que vocês pensem assim, é assim uma prova, e aí depois quando eu vou falando, vocês pensem, tudo aquilo é para funcionar dentro daquele período ali de 1 hora, 2 horas, o tempo que for a prova. Então, essa aí é uma etapa que tem da Copa do Mundo, um vídeo promocional aí, que vocês podem ver no YouTube, bem fácil, que, pelo menos para mim, olhar esses caras andando nesse tipo de pista, com todo esse equipamento, todo esse treinamento que eles fazem, é a coisa mais linda que tem, né? Vocês, de alguma forma, podem se sentir atletas e se sentir dentro desse vídeo, né? Viver essa emoção aí. Então só curta aí. Para chegar naquele momento, para chegar no momento final da prova e comemorar, né, tem um baita trabalho que é feito antes. E é um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de preparador físico, um preparo de equipamento, engenheiros e tal. Por isso eu falo do momento mais importante sendo aquele lá da prova, onde tu vai aplicar tudo que no tempo de tranquilidade, do teu treinamento, tu conseguiu evoluir e se conhecer. Então, faltando uma semana, o que é o pensamento psicológico? Te coloca já no momento da prova.
Se tu puder, se for perto da tua casa, perto onde tu vive, vai lá e anda na pista. Se for numa estrada, vê lá onde que tu pode dar o teu ataque. O colega aqui estava falando do trabalho de equipe, né? Isso é lindo de ver, mas é raro de acontecer, tem poucas equipes aí. Então, normalmente é cada um por si, na hora que o bicho pega mesmo, te coloca naquele lugar. Fisicamente, não avacalhe muito na semana antes da prova. Faz só o trivial, não te judia. Vai numa intensidade no máximo dos teus, no máximo 90% do que tu é capaz. Isso faltando na semana da prova. Equipamento. Revisa o teu equipamento, aprende a mexer no teu equipamento. Testa ele, faz o teu ensaio lá, faltando 7 dias para a prova, anda com a bike, troca as marchas, verifica os pneus. Não exige absurdamente durante aquela semana do teu equipamento para que ele esteja 100% naquele momento que tu vai tirar. Vai ter que tirar o 100% dele naquele dia. Então ele tem que estar muito bem. E em relação à alimentação, eu já falei, não muda muito a alimentação, segue um padrão que tu vinha fazendo já durante os outros dias de treinamento. Faltando 3 dias para a prova, aí já está afunilando bastante. E se tu já conhece, se tu pôde conhecer a pista, ótimo. Já se colocou no lugar e tal. Aqui faltando 3 dias, tu pode pensar, pô, os adversários que eu vou encontrar lá, como é que eu fui nos outros eventos que tinha perto daquelas datas ali, se é o teu evento que tu quer ganhar. Isso o Felipe me perguntava naquela época, lá nos anos 2005, Pablo, que prova que tu quer ganhar? Quando que tu quer estar bem? Normalmente a gente buscava, eu buscava, juvenil, júnior, sub-23, ser o número 1 do país, né? É bastante? De repente é. Mas às vezes se tu tiver focado e sabendo qual é a prova que vale mais pontos no ranking, tu vai conseguir. Não é impossível. Então, geralmente era um pensamento assim, tal prova eu vou ter que aplicar todas as minhas técnicas, né? E um período de treinamento bem feito. Em relação ao equipamento, mesma coisa, faltando 3 dias, eu recomendaria que vocês andassem com a bike da prova. Tem gente que tem bike de treino, tem gente que tem a bike de ciclismo, mas 3 dias antes tu ainda pode dar algum ajuste, pode fazer um ensaio, pode dar uma arrancada para ver se a bike está funcionando, pode dar um saltinho, pode brincar, mas sabendo que o teu equipamento ele tem que estar 100%, se tu notou alguma coisa estranha, ainda dá para arrumar. Alimentação. Tinha uma época que eu cuidava, mais carboidrato nos últimos 3 dias. Eu fazia isso. A minha mãe sempre fazia macarrão, né, caseiro, bem, aquele que, como se fosse integral, e era muito bom. Aquela alimentação era para mim as melhores, a melhor alimentação para antes da prova, porque era algo conhecido, era algo que eu me alimentava naturalmente. Então, faltando 3 dias, ainda está tudo tranquilo. Aí que está valendo, o dia da prova. Esse é mais importante tu saber e se ligar, tal hora vai largar. Então, faz uma preparação pelo menos de 1 hora antes da prova, ou desde o teu amanhecer, que seja, a prova é 10 horas da manhã. Às 7 da manhã, pelo menos 3 horas antes da largada, tu tem que estar em pé, tem que estar terminando de tomar o teu café, né? Eu penso assim, que tu tem que estar muito focado, muito sabendo o que tu vai fazer no dia da prova. E para isso, se tu, digamos, deixar para se alimentar meia hora antes, vai chegar lá na hora, já fez errado, né? Então, uma das coisas que eu cuidava era isso, alimentação de manhã, bem cedo, e saber do circuito. Se tu vai viajar, te deslocar para o local da prova, cross country, normalmente a gente consegue reconhecer. Se é maratona, conversa com alguém que é da cidade, tenta entender o que vai ser o circuito, tenta entender a altimetria. Hoje a gente tem aí o Strava, tem diversas formas de conhecer os picos, os lugares principais da prova lá, porque vão ser os lugares que vão decidir. Se tu estiver sabendo de tudo isso, entra na prova com tudo. Conhecendo o circuito, o teu psicológico já vai estar alinhado, tu já vai saber o que está fazendo. Porque a pior coisa que acontece, pelo menos para mim durante a prova,
é quando a gente tem alguma surpresa, alguma coisa desagradável, ou, sei lá, tua bike estraga e tu não tem tempo de reação, né? Ou um adversário que tu não esperava que estaria naquele lugar, ou uma coisa inesperada. Então o teu psicológico tem que estar muito alinhado com o que tu vai fazer naquele dia. Em relação ao físico, se treinei bem, se não treinei bem, é tu que sabe. Se estou bem ou se não estou também, é tu que sabe. Muitas vezes eu ouço gente dizendo: pá, fiquei doente, me deu uma dor de barriga no dia da prova. Vocês já ouviram isso? Só eu que ouvi isso? Não, né? O que acontece? Isso é uma questão emocional, né? A gente aqui, digestivo, vira tudo ao avesso, muitas vezes. Mas é quando tu não está seguro. Quando tu está seguro e sabe o que tu vai fazer, tu chega lá igual um matador profissional, atira na cabeça e deu, né? Tu chega e acerta, chega e faz. Então, a questão psicológica, eu digo com tranquilidade, que é o que mais vai valer no dia da prova. Não pensa no físico. O que tu fez, já fez. Chegou lá no dia, tu tem que estar suave, na tua nave lá, para chegar no momento de decidir a prova e tu aproveitar o momento. Físico, então não se faz mais nada no dia, tu tem que estar só respirando fundo. Equipamento, tu andou na bike de manhã, tu já conhece a pista, tu já calibrou os pneus, já está tudo regulado, freio funcionando, corrente lubrificada. O que mais tu tem que fazer? Nada. Colocar o capacete, sapatilha, bonitinho, e ir lá para a linha de largada. O que eu estou falando em relação ao dia da prova, por ser tão importante? Porque é a hora da verdade, né? É a hora que pode ser que chova, é a hora que pode ser que tudo que tu estava esperando não aconteça. Mas, como eu vinha dizendo, se tu conhece o que tu está fazendo, vai chegar lá na hora, tu vai acertar e vai ganhar. Então, o que eu estou falando da hora da verdade é que quando se fala de cross country, que para mim é a modalidade preferida, tu vai dar umas 4 ou 5 voltas na prova, no dia, né, na competição. Então, eu sempre uso, isso não é, de repente, já ouviram falar de alguém isso? Eu sempre usava uma técnica, ou na dor ou no amor, para ganhar a prova. Como é que é na dor? Na dor, tu larga com todo o gás, mas todo o gás assim, ó, que tu aquece, fica lá seus 30 minutos no rolo, ou 30 minutos circulando em algum lugar, que tu fique assim, ofegante, que tu olhe pro teu batimento, ele está 140 ali, paradinho, sabe? Não que tu tem que estar detonando ali, mas que tu esteja pelo menos transpirando já, preparado para a hora da verdade. Tu larga e dá o teu gás máximo, e na primeira prova tu já vê quem é que salta na tua roda, quem é que veio junto, e já ou tu ganha na primeira volta, ou tu descobre quem pode te ganhar na primeira volta. E aí tu olha, que nem ali na prova, não sei se vocês viram no vídeo, aquilo ali é campeonato mundial, é alto nível, tem lá 3 ou 2 caras brigando, né? Podem ver que geralmente as histórias se repetem, são aqueles 2 ou 3 caras que estão brigando. Por quê? Eles lançaram lá o sua força máxima na primeira volta, tiraram uma temperatura, tem uns que tiram o pé e ficam andando junto, e tem outros que vão lá e ganham já na primeira volta. O que eu quis dizer na dor ou no amor? Se tu acertou na veia a primeira volta, vai embora, faz no ritmo, observa quantos minutos está dando a tua volta. Muitas vezes tem gente que pode estar te orientando, alguém vai estar te dando água, que vai te dizer, tu está 1 minuto, tu está 2. Para mim, pode parecer que isso seja na dor, mas eu penso que essa é a forma mais fácil de tu ganhar uma prova. Tu dá o teu máximo, deixa os caras para trás, assusta eles, né? E vai continuando fazendo a tua prova do jeito que tu sabe andar, né? Então tu pode ganhar a prova na primeira volta. Eu diria assim, ó, se tu não conseguiu ganhar na primeira volta, se é uma prova de maratona, se é uma prova que só tem uma subida grande, e tu sabe quem são mais ou menos os caras, ou tu quer saber quem são os caras, mais ou menos a mesma história. Dá um tiro forte que tu sustente lá por 5 minutos na tua potência máxima, e tu vê quem é que vai contigo. O que eu estou falando é que, às vezes, para tu conhecer e para
conhecer os teus adversários. E para tu te conhecer, tu tem que lançar uns blefs, né? Pode ser que o teu blefe, uma hora dessa, se transforme numa fuga e tu ganhe nessa brincadeira aí mesmo. Então, por isso que às vezes as coisas acontecem durante uma prova e tu não entende que o fulano de tal foi lá e atacou, mas tu não viu que ele já vinha preparado há algum tempo para fazer aquilo de uma forma consciente, né? Entendendo o que ia acontecer. Então, o que eu estava dizendo? Na dor ou no amor? Quando é no amor, para mim, uma prova de tu ganhar, que é fácil, mais fácil, por exemplo, tu vai lá, lança o teu blefe ou o teu ataque, e o cara vem junto contigo. Aí depois tu brinca com ele, anda junto, anda. Não aquele que nem ouvi um termo aí da fronteira que diz chupa roda, né? Não tinha um aí falando? Né? Mas anda junto com o cara, né? Brinca com ele, pode até puxar um papo uma hora, se o ritmo estiver muito baixo. Se vocês estão sozinhos, entre 2 ou 3. E aí que se torna brincadeira. Aí chega lá, se tu é bom no sprint ou não é, se é uma prova de circuito, tu já sabe, tu vai andando com o cara e tu vai vendo onde é que tu pode tirar uma vantagem, se é numa descida, se é numa subida, se é numa curva que ele está fazendo errado. Tu vai entendendo, andando com o cara e estudando ele. Isso acontece muito, e se vocês olharem uma prova dessas de Olimpíada ou do Campeonato Mundial, vocês vão ver que os caras estão a todo o instante se estudando, né? E aí vai chegar o momento de decidir a prova, o que tiver estudado melhor e tiver feito o dever de casa lá no treinamento, na alimentação, no equipamento, vai ganhar. O que eu falei ali então, em relação a dor e amor? Quem compete de vocês aí, levanta a mão por favor. Compete. Tá, eu estou falando de competição porque eu acho assim que é naquele momento lá que tu decide e dá o teu máximo. O que eu queria dizer assim, tem treinamento de competição aí também às vezes, que tu quer deixar os caras para trás, né? Tu pode fazer esses ensaios durante os teus treinamentos aí e brincar com os caras também, de uma forma positiva, né? E dar uma risadinha depois, tomar um chopp, né? Então, a questão que eu vinha dizendo assim, é que tu vai escolher o jeito que tu quer ganhar a prova ou que tu quer perder, né? Vai conhecendo os adversários, conhecendo o equipamento. Em relação à alimentação, o colega que falou bem direitinho ali, depois de 1 hora, a cada 15 minutos, 250 ml de isotônico ou de água, né? Então, assim, esse tipo de coisa, vocês já devem ir treinando e fazendo esse tipo de reposição. Uma coisa que eu uso e que é muito fácil de tu achar em qualquer lugar para comprar, um Powerade ou um Gatorade, tenha sempre junto. Para mim nunca foi demais tomar 500 ml, que é o que tu pode levar. Tomava 500 ml por volta, muitas vezes numa prova. É muito? Toma uma volta a água, outra volta o Powerade e vai indo. Então a questão é vocês se manterem hidratados. Pode ser que naquela volta isso não dê diferença. Sabe o quando que vai dar diferença? Na última volta. Naquela volta que tu tem que fazer mais forte do que todas as outras. Pelo menos para mim, quando eu não decidia a prova na primeira volta, eu já marcava o tempo da primeira volta. Se deu 20 minutos da primeira volta, tu já bota na tua cabeça que a última tem que ser 19. Geralmente é naquele momento, é na última volta ou é na pior subida que tu vai ter que... Todos sofrem, né? Tu vai ter que sofrer um pouquinho mais ou suportar a dor um pouquinho mais para deixar os caras para trás e ganhar. Como eu vinha dizendo da prova do amor, tu chega no fim e tu vai ter que dar o teu máximo. Eu lembro que em algumas provas de ciclismo eu achava isso muito legal, de tu chegar assim faltando 10 metros e deixar mais ou menos umas 3 bikes, o cara na tua frente assim, e faltando 10 metros ou 15 metros, tu embalar uns 5 ou 6 km por hora a mais que ele e passar assim a 2 metros da linha, voando por ele. Isso para mim é ganhar a prova no amor. Aí tu já prepara para levantar o braço que tu ganhou. Então, aí tu não sofre tanto, tu anda com o cara, tu estuda o cara, é mais fácil.
O que eu estava falando era estratégia. Observe isso aí nessas provas de alto nível. É sempre assim. A brincadeira é lá faltando, às vezes faltando 100 metros para terminar a prova, no meio de trilha, no meio de pedra, e os caras conseguem tirar aquela diferencinha. Um comemora e o outro guarda aquela energia para a próxima prova, né? Às vezes é assim. Às vezes eu lembro que a cada ano que passava tinha sempre assim: o meu último ano da categoria, quando eu era mais novo, o meu último ano da categoria era o último ano para ganhar, né? Eu sempre pensava, o campeonato brasileiro, o gaúcho, chegou no meu último ano, tem que ser campeão esse ano. Então, tu não deixa para depois, naquele ano, o ano anterior ou na competição anterior. Se tu foi segundo, pode ter certeza que tu vai ter um baita de um gás para na outra tu dar o troco, né? E tu vai conhecendo os caras e vai dessa forma brincando com eles. Então, o que eu estava falando ali de estratégia, vocês escolham, né, no início da prova já se vocês vão querer ganhar na dor ou no amor, e conhecendo os seus adversários, os seus equipamentos e vocês mesmos, não tem erro. O que tem pela frente aí, hoje, eu digo assim, vocês, quem treina por lazer, pense. Eu falo aqui e falo, uma vez teve um projeto lá em Florianópolis que a gente falava com as crianças para se cuidarem na rua, né, questão de sinalização e tal, mas o que mais importa é vocês fazerem o que vocês gostam, né, em relação à bike. Eu estou falando de competição, de sofrimento, de dor, vou dar o melhor. Vai ter competição em tudo que é lugar, hein? Se vocês forem lá no trabalho de vocês, vai ter um cara querendo ser melhor que vocês, vai ser lá o teu vizinho vai querer ter um carro melhor do que o teu. Competição tem em tudo que é lugar, mas que vocês têm que entrar com classe nisso e ver que a estratégia, o autoconhecimento vai valer na bike e vai valer para todo o resto. Eu estava falando ali de tu conhecer muito bem com quem tu está lidando. Eu hoje cheguei aqui e fiquei pensando, fazia mais ou menos uns 10 anos que eu não vi o Felipe, né? E aí eu cheguei lá na casa dele e falei assim, cara, tu não mudou, tu é o mesmo cara. Então eu conhecia o Felipe. E eu vim para cá na parceria para a gente conversar, para a gente ver que o ciclismo daqui, da fronteira, que eu acho bem legal, vocês têm essa interação aqui com o pessoal da Argentina, o pessoal do Uruguai, tem provas legais para ir, que muitas vezes eu vinha para cá para competir. Aproveitem isso, é a coisa mais legal que tem, vocês irem lá e reverem os parceiros, os amigos de vocês, reverem que o cara está com uma bike melhor, que o cara está curtindo mais ainda as bikes, e é isso que vale. A competição é só um detalhe, né? Às vezes é um motivo para tu ir lá e vivenciar isso e curtir isso. O que eu acho legal e falo assim, o que vocês puderem viver dentro da universidade de conhecimento em relação ao esporte, assim como eles aqui estudam. Eu lá em 2003 fazia faculdade de agronomia e vivia dentro do laboratório lá que o Felipe cuidava, fisiologia do exercício. E eu era um rato de laboratório. Naquela época eu aprendi muita coisa de técnica de pedalada que eles vinham falando, de alimentação, de tudo. Isso não tem só na universidade, isso tem quem são as referências de vocês no esporte. Usem isso. Fulano de tal está ganhando as provas, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está treinando, que tipo de equipamento ele está usando. Então, se cerquem desse tipo de coisas, que vocês vão dar certo lá na bike, lá no trabalho, no estudo, seja onde for. Troquem esse conhecimento, que é isso aí que vale. Por isso eu nunca vou me negar a trocar ideia. Eu estou bem, não estou muito preocupado com o tempo, estou bem ansioso com o momento aí das perguntas de vocês, porque eu acho que é esse o momento de troca, né, que é o momento mais legal. Embora a gente está aí no sábado de tarde, que eu diria que está excelente para dar uma volta de bike, né, vocês estão aqui falando, né, a gente está falando de bike, que é legal, mas que a gente tem que fazer isso valer bastante, para que vocês saiam lá na porta e depois digam, foi melhor, eu cheguei aqui de um jeito e voltei com um pouco mais de conhecimento, ou um pouco mais de reflexão para as minhas pedaladas. O que tem pela frente aqui na minha apresentação, deixa eu ver. Ok.
Então, assim, eu vou falar de agradecimento já, e aí a gente larga as perguntas, vão ser direcionadas para cada um, ou livre? Tá. Então, eu agradeço demais a presença de todos vocês. Hoje eu não me afastei do mundo das bikes, a gente organiza alguns eventos de corridas de bike lá na região de Santa Maria, e é muito bom ver um monte de gente reunida aí por uma causa, tipo bike, né? Que nem o Felipe falou, que não está na moda, né? Bike está no sangue, né? Bike é aquela coisa que a gente aprende a andar lá com 5 anos e não desaprende mais, né? Então, continuem andando com essas bikes aí, não deixem de fazer o esporte crescer como esporte, como profissionalismo, mas em relação a essa história aí de rua, de trânsito, carro, caminhão, sempre vai ter no mínimo 100 a mais do que bike, sempre vai ter. Então, a gente tem que respeitar, né, os caminhões, os carros e tal, e ser gentil. Lá em Santa Maria a gente ainda não teve nenhum problema desses aí, de alguém ser atropelado e tal, lá em Florianópolis teve. E uma vez a gente falou, e teve lá problema na rádio, jornais, que dizia assim, gentileza gera gentileza. Se o ciclista é parceiro, ele faz assim, ó, pro motorista do caminhão, o cara já passa 2 metros longe, né, e não tira aquele fino. E se o cara faz nesse outro sinal aqui, ele tira pelo menos uns 20 centímetros de ti e te dá um sustão, pelo menos, né. Então a gente tem que cuidar, que tem muita gente com outros objetivos aí andando na rua, e é perigoso, é um esporte perigoso. Eu, uma vez, tive um problema aí que eu caí numa rua lá, quebrei o ombro, né, o osso aqui do cotovelo, e eu vi o quanto a gente é desprotegido na bike. Então cuidem, porque não vão colocar tudo a perder, toda essa vitalidade, toda essa vontade de fazer acontecer o esporte, né? Então, o meu avô dizia isso ali, ó, quem corre por gosto não cansa, né? Então, continuem correndo bastante aí, e se é por gosto, vocês não vão cansar nunca. Então agradeço aí, Felipe, e a todos vocês por terem vindo aí hoje. Bom, pessoal, agora é a hora de tirar as dúvidas, comentar.